humanos, tá certo? E aí a gente vai dar continuidade àquele tema cidadania, direitos sociais, civis e políticos, né? E aí nós vamos iniciar a nossa fala com essa fala do filme Alice no País das Maravilhas, né? E aí é um diálogo, Alice com o gato, tá certo? E vocês estão percebendo aí a questão do gato, onde a Alice diz, você pode me ajudar? E o gato responde, sim, pois não. E a Alice responde, e a Alice pergunta, para onde vai essa estrada? E o gato pergunta a Alice, para onde você quer ir? E a Alice responde, não sei, estou perdida. Aí o gato, né, dá uma resposta filosófica, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? O que é que eu quero que vocês entendam a partir disso, né? Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, nós estamos passando por um momento em que as dificuldades são grandes, os desafios são enormes. É um desafio para vocês, né? Um desafio para vocês participarem das nossas aulas online e é um desafio para a gente também, que é coisas novas. A gente tem que aprender a aprender, né? Então, é uma nova ferramenta e aí a gente não sabe até quando isso vai acontecer. Então, eu acho que não é o momento da gente pensar no problema, e sim pensar na solução. O que é que eu vou fazer a partir de hoje, né? Então, como a Alice diz aqui, né? Eu não sei para onde eu vou. Então, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve, né? E o que é que eu e vocês estamos fazendo, né? Qual é o caminho que eu devo seguir? E aí a gente sabe que é através da educação que conseguiremos alcançar, galgar vários caminhos, né? E o caminho mais certo ainda é através da educação. Por isso, essa luta, por isso, essa proposta de que vocês participem, né? Participem das aulas, tá bom? E aí, como vocês já sabem, eu coloquei no início, a nossa aula de hoje vai falar um pouquinho sobre cidadania, direitos sociais, civis e políticos, tá certo? Esse primeiro slide, eu sei que você já sabe que a gente já falou sobre, né? Porém, a gente vai relembrar para poder dar continuidade. O que é cidadania? O termo cidadão tem origem, etimologicamente, no latim, civitas, que significa cidade, né? Que aí eu pedi uma atividade para vocês, dizendo o que seria cidade em grego, que a gente vê os termos gregos, que seria polis, né? Então, cidade tem como pensamento a participação de um indivíduo a uma comunidade politicamente articulada, um país, e que lhe atribui um conjunto de direitos e obrigações sobre vigência de uma Constituição. Pode-se dizer que cidadania pressupõe direitos e deveres a serem cumpridos pelo cidadão, que serão responsáveis pela sua vivência em sociedade. Nos países ocidentais, a cidadania moderna se constituiu por etapas. E aí nós vamos falar a partir do sociólogo Machado, que ele afirma que a cidadania só é plena se for dotada de todos os três tipos de direitos, né? Então, você só vai ser um cidadão de fato, um cidadão de direito, se isso aqui for garantido, direito civil, político e social, certo? O direito civil são direitos inerentes à liberdade individual, liberdade de expressão e de pensamento, direito de propriedade e de conclusão de contratos, direito à justiça, que foi instituída no século XIX. Os direitos políticos são direitos de participação no exercício do poder político, como eleito ou eleitor, no conjunto das instituições de autoridades públicas constituídas no século XIX. O que seria isso, né? Os direitos políticos são aqueles direitos que eu tenho de votar e ser votado, né? E aí, isso aí só vem ser formulada a partir do século XIX, através da lei, tá certo? E o direito social
conjuntos de direitos relativos ao bem-estar econômico e social, desde a segurança até o direito de partilha do nível de vida, segundo os padrões prevalecentes na sociedade, que são conquistas do século XX, né? Além disso, a cidadania moderna, embora seja influenciada por aquelas concepções mais antigas, possui um caráter próprio e possui duas categorias, que são a formal e a substantiva, né? São duas categorias para que se possa entender essa cidadania moderna, esse cidadão. Na cidadania formal, é conforme o direito internacional, indicativo de nacionalidade, de pertencimento de uma nação. É aquele direito que eu pertenço àquela nação. Então, é uma coisa formal, é formalizado. Por exemplo, uma pessoa portadora de cidadania brasileira, em seu lugar, na ciência política e sociologia, temos que adquirir de sentido mais amplo. Por quê? Porque você é um cidadão brasileiro, você é um cidadão alagoano, você é um cidadão de Estrela. Então, você é cidadão, é uma questão formal, certo? E a cidadania subjetiva é definida como posse de direitos políticos e sociais, que são os deveres de cada um que nós temos os nossos direitos. E aí, para a gente entender esse conceito, a gente vai partir dos direitos humanos. Onde surgiu essa luta, né? Essa ideia de direitos humanos. Quais são os direitos de fato? A luta por direitos é uma construção histórica, né? Ou seja, é uma construção. Ninguém dá direito do nada. Foi construído, foi através de lutas. Eles não são dados, mas sim conquistados, tá vendo? Então, os nossos direitos são conquistados por aqueles e aquelas que vivem em situações de opressão, invisibilidade e violação. Aí nós tivemos, não sei se vocês viram, né, mas com certeza viu que foi noticiado no Brasil, no país todo, a questão da menina que foi estrupada pelo tio, né, de 10 anos de idade. Veja quanta violação foram ou foi provocado naquela situação, né? De menor, aí você entra vários crimes, que aí já é para outra aula, uma aula sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que fere todos. E depois disso, teve um agravante ainda maior. Aí, através de religiões, de grupos sociais, divulgando o nome da menina, indo atrás, ou seja, outro crime. Você não pode divulgar o nome de menor nessa situação, né? Direitos se conquista com luta e conflito. Noção contemporânea de direitos humanos. Após 1945, tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí, dentro dessa declaração, o que está em relevância? Os valores morais, filosóficos, religiosos de igualdade, justiça, liberdade, sustentabilidade, dignidade humana, passam a ser codificados, ou seja, passam a ser escritos, a ter código, a valer como lei. Constitui um sistema de direito positivo internacional, criando obrigações para os Estados nacionais e para a comunidade internacional, né? E aí, a Declaração de 1948 diz o seguinte: todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e em direito. Aí a gente pode até se perguntar, será que de fato nós somos iguais em direitos? Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos à liberdade estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Ou seja, são princípios, né, que faz parte, né, são princípios universais, ou seja, em todo mundo segue essa declaração, certo? Se tiver alguma pergunta, pode ir fazendo aí no chat, tá bom?
ou pode ligar o microfone e fazer, né, se tiver alguma dúvida nesse sentido. Então, essa declaração, ela elencou o conjunto de direitos que todos os seres humanos deveriam ter acesso a fim de gozar de sua vida livre e digna. São eles, direito à vida. Então, todos têm direito à vida. Aqui, gente, ó, direito à vida é onde está a polêmica, que aí é uma aula para um grande debate. Se a gente tivesse sala, nós ia fazer esse debate, né? Será que é certo aquela criança tirar o seu filho? Aquela criança não tem direito à vida? Então, são questões que essa problemática a gente precisa começar a pensar. E a filosofia traz esses questionamentos, né? A filosofia nos proporciona pensar, né? São direitos à vida. E, então, eu tenho o direito de matar uma pessoa, de tirar um ser que nem teve a possibilidade de vir ao mundo. E aí são questões éticas, né? Aí outras pessoas vão dizer, sim, mas e essa criança, ela teve culpa do que aconteceu? E ela é obrigada a viver o resto da vida com essa ideia, com esse filho? Vai perder toda a infância? E aí? Aqui a ideia é que vocês comecem a pensar, tá bom? Comecem a pensar qual é a problemática, né? E aí você poder fazer, ou vocês vocês possam fazer os seus próprios conceitos, certo? Liberdade, segurança pessoal, propriedade, votar e ser eleito, trabalho, lazer, saúde, alimentação, habitação, seguridade social e educação, cultura, etc. São vários, né? E aí a gente pode partir para cada um desses. Todos nós temos a liberdade, então será que eu não tenho liberdade de fazer o que eu quero da minha vida? Desde que não fira, não degrina a imagem do outro, né? Segurança pessoal é obrigação nós termos nossa segurança. Propriedades, votar e ser eleito, né? Votar e ser votado, né? Então todos nós temos o nosso dever. Claro, vocês, a grande maioria, ainda não tem 16 anos, então ainda não votam. Mas é bom vocês já começarem a pensar a partir daí, tá bom? São chamados direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, que influenciaram a elaboração de diversas constituições e legislação de vários países, né? A nossa Constituição brasileira, que é que nós vamos falar agora, ela foi elaborada em 1988, tá certo? Então, em 88 é a que segue a nossa Constituição. E aí, quais são os princípios, quais são as leis que garantem, que garantem na Constituição, são garantidos? Princípio da República, cidadania, dignidade da pessoa humana. Ou seja, todos nós temos que ter, ou está na lei, dignidade, né? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer forma de discriminação. Olha aqui, ó, isso aqui é lei. Quantas vezes a gente vê, talvez pela cor da pele, pelo seu cabelo, pelo cabelo, né? As pessoas sendo usando de preconceito, né? Taxando aquelas pessoas. Quantas vezes isso acontece na nossa sociedade? A gente está vendo isso agora de forma mais ampla, porque nos Estados Unidos, uns policiais brancos mataram os negros. Então ali aí virou uma revolta mundial, né? Mas isso está embutido dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Eu não sei se vocês já viram, mas quando é que você vai no comércio, vai comprar uma boneca, por exemplo, para quem as meninas, uma boneca, e comprar uma boneca negra? Não tem. Não tem. Por que não tem? Né? Já é uma forma de preconceito. Né? Direitos civis está no artigo 5 da Constituição.
todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-os aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Gente, esse artigo aqui, ele pode olhar que ele está tirado daqui, ó, foi tirado da Declaração dos Direitos Humanos, tá certo? Foi tirado dos direitos humanos. No artigo 6, os direitos sociais. São direitos sociais: a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência ao desamparado. Ou seja, está na lei. Então, educação, educação não é um favor que o governo faz, não. É um dever, certo? É um direito do cidadão. Saúde, vou no postinho de saúde, não tem médico. Mas eu tenho um candidato tal, ou alguém vai lá e arruma um carro e me leva para... Não, era para ter na cidade um posto de saúde. Saúde é direito, direitos sociais, faz parte. Trabalho. Quantos de nós precisamos sair da nossa cidade, da nossa região, em busca de um emprego, em busca de algo melhor? Quantos de nós? Né? A gente vive numa comunidade, numa sociedade, onde a grande maioria das pessoas, quando completam 18 anos, vão embora. Vão procurar melhoras, né? Procurar um trabalho. Mas é direito do governo promover meios que todos os jovens pudessem trabalhar, tá certo? Está na Constituição. Isso acontece? Bom, a gente sabe que não. Mas é lei. Você precisa saber o que é lei. Moradia. Então, todos nós temos direito à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade, à infância e à assistência aos desamparados. Ou seja, isso tudo, gente, é lei, tá bom? Só que aí nós vivemos num país multiculturalismo. São várias culturas, várias regiões. E aí, dentro dessas culturas, a gente pode destacar a diversidade, né? Você está em Estrela, a cultura de Estrela é diferente da cultura aqui do sertão, né? Que eu estou falando agora de Santana do Ipanema. Então, é uma diferença, é uma cultura diversificada. Isso não quer dizer que uma cultura seja maior ou melhor do que outra. Não existe isso, são culturas diferentes. A diversidade está presente tanto na cultura quanto na natureza. Então, o conceito é muito empregado para tratar a qualidade dos ecossistemas e habitats. A biodiversidade é uma qualidade dos biomas, ou seja, existem várias diversidades, várias espécies culturais. E aí a gente precisa identificar, precisa entender a nossa identidade. Qual é a minha identidade? Né? Eu lembro que eu trabalhava em uma loja e teve um momento que todas as meninas, por exemplo, queriam chapear os cabelos, que chamavam, porque era uma moda. Muitas perdiam até a sua identidade, né, de quem realmente você é, né, ia passar, não tenho nada contra, cada um que faz, a ideia não é essa, é mostrar que cada um tem a sua identidade. O que você é, você jamais vai deixar de ser, né? Então é preciso que eu e vocês tome para si isso e como é que eu vou dizer assim, e deixe de lado, né, aquela ideia de fazer para parecer para os outros algo que eu não sou, né? O que acontece muito isso também na nossa sociedade acontece nas redes sociais, né? Às vezes você fala algo, posta algo, mostra algo que de verdade você não é, né? Você vive uma realidade diferente daquela que deveria ser, né? Então, nunca queira ser alguém, ou então mostrar para uma pessoa, mostrar para a sociedade algo que você não é. Seja sempre você mesmo, né?
É essa a diversidade, né? Esse é o conceito. A diversidade cultural, né? É o conjunto de diferenças que devem ser vivenciadas de forma integrada, né? Então, eu não preciso, eu não devo viver em uma sociedade e fazer tudo de acordo com o que aquela sociedade determina. Não, eu tenho minhas vontades próprias, eu tenho os meus desejos, eu tenho a minha identidade. Quem eu sou de fato? Quem eu sou? Né? Quem eu sou como cidadão? O que é que eu estou fazendo como ser, como cidadão? Eu tenho os meus direitos. A lei, ela diz que uma criança, ela é considerada criança dos 0 aos 12 anos incompletos. Dos 12 anos completos até os 16, é um adolescente. Né? É o que a lei determina. Então, a gente precisa conhecer, saber essas coisas, para que a gente possa dialogar mais com a sociedade. E aí nós temos, vocês, como são primeiro ano ainda, sei que é muita informação, a gente sabe disso, né? Parece que para vocês é como se fosse uma overdose, né? Uma overdose de informações. Mas vamos selecionar aquilo ali que é mais importante para a minha vida. O que é que eu quero para mim? Né? O que é que eu quero como ser, como indivíduo? Qual é a minha identidade? Onde é que eu me identifico nessa sociedade? Quem sou eu? A diversidade é percebida com frequência como uma disparidade, uma variação, uma pluralidade. Né? Então, tem essa questão aqui ó, de plural. Nós somos ser e estamos dentro de uma pluralidade. Né? O que quer dizer? O contrário de uniforme e homogênea. A gente não é uma sociedade homogênea, nós somos uma sociedade heterogênea, uma sociedade plural, né? Onde tem várias pessoas. Basta você ver na sala de aula quantas pessoas diferentes, cada um pensando de uma forma diferente, cada um agindo. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, nós somos plural. Agora nós precisamos respeitar o outro. A gente precisa respeitar cada um, né? Cada um. Em seu sentido primeiro e literal, a diversidade cultural referia-se apenas e simplesmente em consequência da multiplicidade de culturas ou de identidades culturais. Isso é uma fala de um pensador chamado Alain Caim. E aí, Stuart Hall, ele vai definir essas duas formas, tá certo? Para ele, multicultural seria características sociais e